Oba! Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os significados dos kanjis. Agora que você já está mais familiarizado com a forma do kanji, é hora de estudar o seu significado. Todo kanji tem um significado. Esse é o kanji de 1, esse é o kanji de 2, esse é o kanji de 3 e esse é o kanji de 4. Ué, mas não poderia ser 4 traços? Pois é, os kanjis possuem uma lógica própria que não é a de nossa cultura, de nosso espaço-tempo ou de nossa situação social. Ele passou por um longo processo de deslocamento, transformação e adaptação, e precisamos aceitar essa condição arbitrária e por vezes sem lógica que liga forma e significado para poder avançar livremente pelo universo do kanji. Bom, acabamos de ver números, que são conceitos abstratos, sendo representados por kanji. Em cima, no meio e embaixo também são outros conceitos abstratos sendo representados por figuras que indicam sua posição relativa. Mas um kanji também pode representar coisas concretas que rodeiam nossa realidade e ter a forma semelhante. Este significa pessoa e parece o tronco e as pernas de uma pessoa. Este significa árvore e parece o tronco e as raízes de uma árvore. Esse é o kanji de fogo, que parece um punhado de lenha pegando fogo. Outros kanjis não são tão parecidos assim. Este, por exemplo, é o kanji que significa carne. Este significa lua e este significa cachorro. E é preciso fazer um esforço a mais para memorizá-los. Os kanjis apresentados até agora são kanjis básicos e a maioria deles também aparece como parte de outros kanjis. Nesse caso, a forma de alguns permanece a mesma, enquanto outros sofrem alterações, porém o significado básico não muda. Observe este kanji. Se cortarmos na vertical, teremos pessoa do lado esquerdo e árvore do lado direito, sendo que pessoa sofreu uma pequena alteração na forma. Este kanji significa descansar. Kanjis formados por mais de uma parte totalizam mais de 90% dos kanjis existentes. São aproximadamente 200 partes de kanji que você precisa conhecer. Para aprender essas partes, faremos uso de recursos mnemônicos. Com isso, teremos base para aprender os outros kanjis através de criação de narrativas. Por vezes, memorizar o kanji através de sua origem ajuda a montar longas cadeias narrativas significativas, fáceis de memorizar. Mas de vez em quando, esse processo não ajuda e é preciso simplesmente deixar a origem de lado e recorrer a uma associação significativa mais acessível, o que varia de pessoa para pessoa. Transformando tudo isso em uma sequência prática. Utilizamos mnemônicos para memorizar pessoa e árvore. Em seguida, criamos uma narrativa para aprender descansar, bosque e floresta. E como opção, podemos criar uma cadeia narrativa para todos os kanjis, dizendo: uma pessoa andou até a árvore para descansar. Ao longe viu um bosque e mais ao longe uma floresta. Como os kanjis apresentados são relativamente fáceis de memorizar, talvez esse processo possa parecer desnecessário. No entanto, lembre-se, são 200 partes de kanji e 2.136 kanjis oficiais para serem aprendidos se o seu objetivo é chegar no nível de conhecimento oficial de um japonês que completou o ensino básico. É muita informação e você precisa planejar seus estudos e organizar sua mente para não se desgastar à toa. Vamos fazer um teste? Você se lembra do significado dessas formas? Pause e pense por 30 segundos. E aí, como você se saiu? Vamos fazer mais um teste. Se eu disser, uma pessoa andou até uma árvore para descansar e ao longe viu uma floresta, quais as formas de kanji vieram à sua mente? Pause e pense por 30 segundos antes de prosseguir. Qual dessas três alternativas melhor representa a narrativa mencionada?